Nesse vídeo a gente vai trabalhar pelo menos 3 questões de aplicações de função polinomial do primeiro grau. E você vai poder verificar, pensando um pouquinho, que muitas vezes você já utilizou toda a teoria que a gente já trabalhou, mas sem saber. Teu cérebro mesmo fez as aplicações, fez as contas, mas como você não escreveu, não tinha lá sua calculadora, caderno, borracha, não estava numa sala de aula, você se iludiu com a ideia de que não estava usando matemática. Hoje, acredito que essa ideia vai mudar bastante. A primeira questão que a gente vai trabalhar é a seguinte, leia aí comigo. O preço a pagar por uma corrida de táxi depende da distância percorrida. A tarifa Y é composta de duas partes. Uma parte fixa, denominada bandeirada, e uma parte variável. Cuidado com isso aqui, com fixa e variável, que depende do número x de quilômetros rodados. Suponha que a bandeirada esteja custando R$ 6,00 e o quilômetro rodado esteja custando R$ 1,20. Vem então as perguntas. Letra A. Expresse y em função de x. Diz, mas lá vem esse monte de letra. Se você reler com muita calma a questão, você vai ver quais os significados desse y e desse x. E a segunda pergunta é, quanto se pagará por uma corrida em que o táxi rodou 10 km? Como resolver? Uma sugestão, e acredito que é uma sugestão bem importante, especialmente se você for fazer Enem, que as questões são tem um texto relativamente grande, é que você, ao invés de reler a questão 2, 3, 4, 5, 10 vezes, quando você for fazendo a leitura da questão, você já vai destacando algumas frases. Quais frases eu destaquei na leitura dessa questão? Primeiro, o preço depende da distância percorrida. Esse depende aqui já denuncia que há uma função envolvida, porque a função é uma relação de dependência. Outra frase interessante é o preço ou tarifa, que foi chamado de Y. Então, onde você vê Y, está falando do preço ou tarifa que é dado em reais, em dinheiro. Quilômetros rodados foi chamado de X. Então, quilômetros rodados é X. Outra ideia legal de a gente frisar é a parte fixa, que é a bandeirada. A bandeirada é a parte fixa. Beleza. Outra frase interessante. Supondo que a bandeirada é R$ 6,00. Então, já sei que a bandeirada é a parte fixa e que essa parte fixa tem o valor de R$ 6,00. Esse é o valor numérico da bandeirada. Por fim, valor do quilômetro rodado, R$ 1,20. Quer dizer, então, que eu pago R$ 1,20 para cada quilômetro rodado. Mas espera aí, quem é o quilômetro rodado? O quilômetro rodado é o X. Então, perceba que para cada 1 quilômetro rodado, eu vou pagar R$ 1,20. Sendo assim, para 2 quilômetros rodados, eu vou pagar R$ 2,40. Para 3 quilômetros rodados, eu pago R$ 3,60. Além da bandeirada, que é fixa. Para a bandeirada, não importa quantos quilômetros eu rodei. Para resolver essa questão, que é de função polinomial do primeiro grau, eu vou logo colocar a regrinha, que é y igual a x mais b, onde o y é um valor em dinheiro que depende do valor de x, que são os quilômetros rodados. A e b são números fixos que a gente vai descobrir na leitura. Analisando os dados, as frases que a gente escreveu aí, é fácil perceber que o A, que é o que está grudado no X, que é quilômetro rodado, A é o valor pago por cada quilômetro rodado. Então, esse A é 1,20. Vai ficar, então, 1,20x, porque esse 1,20 está multiplicando o X. Este B, que é o que está sozinho, é o valor fixo, é o valor da bandeirada, que é R$ 6,00. Sendo assim, a regra que a gente vai usar para resolver essa questão é y igual 1,20 ou 1,2, se a sua preguiça estiver muito grande de escrever esse zero, 1,20 vezes x mais R$ 6,00. Com isso, a gente destrói a letra A. A gente achou a regra
que relaciona o y e o x. É a regra que diz o quanto o taxista vai receber ao final da corrida. A letra B diz assim: se foram percorridos 10 km, quer dizer, se o x vale 10 km, quanto é que eu vou ter que pagar ao final da corrida? Qual é o valor de y? Y é igual a 1,20 vezes x mais 6. Então, é só trocar esse x aí por 10. Vai ficar 1,20 vezes 10 mais 6. Isso vai dar 12 mais 6, dá R$18. Quer dizer que uma corrida de 10 km custará R$18. É interessante lembrar o seguinte: essa historinha que foi contada na questão não é uma história inventada por doidos matemáticos que mexem com coisas que não tem nada a ver com a realidade. Todo mundo, pelo menos a maioria das pessoas, sabe o que é um táxi ou já teve a oportunidade de ter que pegar um táxi e, portanto, pagar por isso. Todo mundo sabe que na corrida de táxi, quanto maior for a distância, você vai acabar pagando mais. É possível que haja outros fatores na confecção dessa tarifa, mas nessa questão a ideia foi bastante simplificada e você vê que é possível entender a tarifa por meio de uma expressão simples de uma função de primeiro grau. A próxima questão, acompanha comigo aí no quadro, diz assim: um botânico mede o crescimento de uma planta em centímetros todos os dias, obtendo os pares 00, 51, 10, 2, onde o primeiro valor de cada par é o tempo em dias e o segundo valor de cada par é a altura em centímetros. Ligando esses pontos, ele obtém um gráfico. Se for mantida sempre esta relação entre tempo e altura, determine a altura que a planta terá no 30º dia. Essa questão também fala de um assunto comum, não é um assunto de outro mundo. É claro que nem todo mundo é botânico, isso é óbvio, mas a maioria das pessoas sabe o que é um botânico. O botânico mexe basicamente com planta, para simplificar bastante, é claro que tem muito mais coisa aí. E nessa história aqui, ele está medindo a altura de uma planta. Mas por que um botânico faria isso? Bem, melhor você perguntar para um botânico. Mas vamos prosseguir. Aqui na questão, os dados foram simplificados em pares ordenados. Foram organizados, melhor dizendo, em pares ordenados. E foi dado também um significado para cada componente do par ordenado. O primeiro elemento, como a questão disse, é sempre o dia. E o segundo elemento é sempre a altura, que é dada em centímetros. Sendo assim, no primeiro par 00, tem no dia 0, 0 centímetros. O segundo par 51, no quinto dia, a planta tinha 1 centímetro. E no terceiro par você tem, no 10º dia, 2 centímetros. Pois bem, nós entendemos aí o que a gente precisava entender da questão, Nós retiramos aí que o par é dia e a altura, e nós temos noção dos 3 pares e entendemos o que esses 3 pares querem dizer. Vamos construir o gráfico que o botânico deve ter construído. A gente não apresentou na questão justamente para que a gente pudesse construir junto. Vamos fazer aí o eixo X, o eixo Y e vamos marcar aí no eixo horizontal sempre o primeiro elemento de cada par. Você deve lembrar que no eixo horizontal estão os nossos dias e no eixo vertical está a nossa altura. Vamos colocar aí, você pode ver o 0, o 5 e o 10, que são os primeiros elementos de cada par. E no eixo vertical, você vai encontrar ainda o 0, o 1 e o 2. O primeiro par foi o 0, 0, marcamos o pontinho aí. O segundo par foi 5 e 1, marcamos mais um ponto. E o terceiro par, 10 e 2. Com esses 3 pontos, nós traçamos aí o gráfico, que deve ter sido o gráfico que o nosso botânico da questão conseguiu traçar para descrever o crescimento dessa planta. Mas a questão é, qual seria o tamanho dessa planta no 30º dia? Nós temos o tamanho dela no dia 0, no dia 5 e no dia 10. Aí você pensa assim, brilhantemente, opa, nós estamos mexendo com função de primeiro grau. Então a regra é y igual a x mais b, ou f de x
igual a x mais b. Perfeito, já começamos bem. Só temos um problema. Nós não sabemos qual o valor do a e nem qual o valor do b. Então, vamos usar os pares ordenados que ele nos deu. Usando aí o par ordenado 0, 0, o primeiro elemento é sempre o x, o segundo elemento é sempre o valor do y. Então, em y igual a x mais b, o y nesse par vale 0 e o x também vale 0. Então, vai ficar 0 igual a vezes 0 mais b. Fazendo as continhas, é fácil perceber que o b é igual a 0. Então, nessa nossa regrinha para essa questão, a gente não vai ter o valor de b, porque ele vale 0, a gente não vai escrever ele no decorrer da questão. Mas vamos lá. O segundo par, que é o 5, 1, o x vai valer 5, o y vale 1. Então, em y igual a x mais b, eu troco o y por 1 e o x por 5. Vai ficar 1 igual a vezes 5 mais b. Só que o b vale 0. Então, é a vezes 5 mais 0. Fazendo as continhas, o a é igual a 1 sobre 5. É positivo. A gente viu no gráfico que a função é crescente, o gráfico está subindo, então esse a tinha que ser positivo mesmo. Se a gente achasse ele negativo, é porque a gente tinha errado alguma coisa. Ou tinha errado o gráfico, ou tinha errado a conta. Portanto, em y igual a x mais b, eu vou trocar o valor do a e do b que eu acabei de encontrar. O a é 1/5 e o b é 0. Então, ao invés de eu escrever y igual 1/5 de x mais 0, eu vou escrever apenas y igual 1/5 de x. Mas esse não é o fim da questão. A gente quer saber qual é o tamanho da planta, quer dizer, o valor de y, no 30º dia, no dia 30, quer dizer, o x valendo 30. Então, eu vou escrever y igual a 1/5 de x. No lugar do x, eu vou colocar 30. Vai ficar y igual 1 sobre 5 vezes 30. 30 vezes 1 aí na linha de cima, 30 vezes 1 dá 30. Divide por 5, 6. Então, no 30º dia, a plantinha vai ter 6 centímetros. Nessa questão, também uma situação do cotidiano, embora do cotidiano de um botânico. Quem sabe muitos de vocês vão optar por essa profissão ou por uma profissão similar. É claro que na universidade e no decorrer da profissão, do exercício da profissão de botânico ou outra similar, os problemas serão um pouquinho mais complexos do que esse, mas a gente tem aqui um exemplo simples que vai te permitir compreender melhor o que pode vir a acontecer aí no decorrer da sua vida profissional e acadêmica. A próxima questão diz assim: o valor de uma máquina decresce linearmente com o tempo devido ao desgaste. Sabendo-se que hoje ela vale 10.000 unidades monetárias, para a gente não se comprometer com real, com dólar, né? Colocou unidade monetária, e daqui a 5 anos valerá 1.000 unidades monetárias, calcule seu valor daqui a 3 anos. Se você tem um carro ou está pensando em ter um, você já tem a noção de que o carro perde valor muito rapidamente. Então, nós temos aqui que isso também acontece com muitas máquinas. Com todas as máquinas, em geral, o tempo vai desgastando, né? O uso vai desgastando e o valor de mercado dela vai caindo. Então, essa situação aqui da questão que a gente está resolvendo não é uma situação louca criada por um matemático louco para que alunos que vão enlouquecer respondam. Não, é uma realidade que você que tem um carro e que, quem sabe, está pensando em vender esse carro, vai ter que enfrentar. Que se você pagou lá pelo seu carro um valor exorbitante, quando você for vender, em algumas situações você vai até ter vontade de chorar, se você for vender isso numa concessionária para usados, da maneira como eles vão avaliar o teu carro. Vai ser uma perda grande. É claro que tem uma série de fatores envolvidos aqui, mas essa questão vai te dar uma noção de como é que as coisas acontecem. Portanto, é uma questão plausível, uma questão real, não é uma loucura matemática só para exercitar a álgebra. Como é que a gente vai fazer para resolver essa criança? Algumas coisas têm que te chamar a atenção. Vamos retirar algumas frases para a gente não ter que ficar lendo a questão um monte de vezes e perder tempo. A primeira coisa interessante aí é que ele diz, olha, o valor decresce. Cuidado com esse decresce. Portanto,
essa questão traz a ideia de uma função decrescente. Você vai lembrar que a função é decrescente sempre que o A, que é o cara que acompanha o x, é menor que zero ou é negativo. Então, se você precisar, para resolver essa questão, criar a regra que descreve a situação, criar uma fórmula, você já sabe de antemão que o A dessa fórmula vai ser um valor negativo. Se você encontrar um valor positivo é porque você errou alguma coisa nas suas contas. Outra ideia interessante é que ele fala de hoje. O valor é 10.000 unidades monetárias. Esse hoje denuncia um valor fixo, porque você sabe que a depreciação dessa máquina vai ser dada a partir desses 10.000 unidades monetárias. Então, você vai ter o 10.000 fixo e desse 10.000 que você vai roendo o valor, né, de acordo com o que o tempo vai passando. Então, esse 10.000 vai ter que estar aí para começar a nossa história. Ele é nosso valor fixo. Outra ideia que ele dá na questão é a questão dos mais 5 anos. Ele diz, olha, daqui a 5 anos, o valor dela é apenas 1.000 unidades monetárias. É um valor interessante que a gente vai trabalhar já já. E ele pergunta então o seguinte, e daqui a apenas 3 anos? Eu te dei o valor daqui a 5 anos, que vai ser só 1.000, e eu quero saber o valor nesse íntere aí, eu quero saber o valor daqui a apenas 3 anos. Pois bem, dados os valores aí, a gente vai lembrar do seguinte. Eu já sei que a regra que vai reger a questão é y igual a x mais b. Então, eu escrevo logo ela aí para eu ficar atento. E vou tentar descobrir o valor do A e o valor do B. Mas espera aí, o valor do B eu já sei, que é o valor fixo, é o 10.000. Então, eu posso escrever y igual a x mais 10.000. Beleza. Só que tem um problema, como é que eu vou descobrir o A? Eu tenho que lembrar que esse A vai ser negativo. Se nas minhas contas ele não aparecer negativo, eu tenho que lembrar que na hora de colocar na fórmula lá, eu tenho que colocar esse sinal de menos, tá bom? Senão vai estragar aí a situação. Como é que eu faço então para descobrir o valor de A? Em 5 anos, você deve perceber que ele caiu de 10.000 para 1.000. Houve um decréscimo de 9.000 unidades monetárias. Sendo assim, eu faço 9.000 unidades monetárias em 5 anos, faço 9.000 por 5, dá 1.800 unidades monetárias perdidas a cada ano. Portanto, encontrei aí meu valor de A. Vamos voltar para a regra e construir a fórmula. Y igual a menos 1.800 por cada x. Lembra que eu coloquei esse menos aí? Porque eu sei que a função é a função decrescente. Na função decrescente, o A, que é o cara que acompanha o x, é sempre negativo. Portanto, menos 1.800x mais 10.000. Ou, se eu quiser lembrar bem essa ideia de perda, de que o valor está sendo ruído com o passar do tempo, eu posso escrever y igual a 10.000 menos 1.800x, que como você vê, não mudou praticamente nada, foi só a estrutura aí, mas a ideia continua intacta. Encontrada a regra 10.000 menos 1.800x, vamos responder a pergunta, qual vai ser o valor dessa máquina daqui a 3 anos? Nós sabemos que o x é que é esse 3, então vamos trocar o x por 3 e vamos fazer as continhas. Vai ficar y igual a 10.000 menos 1.800 vezes 3, ou y igual a 10.000 menos 5.400, portanto, y igual a 4.600 unidades monetárias. Perceba que essa terceira situação também trabalhou algo que você pode acabar encontrando se você for trabalhar numa fábrica, ou mesmo quando você tiver o seu carro, para você que tem o seu carro e está pensando em vender e sabe que esse carro está depreciando. É possível até descobrir, com um pouco de trabalho de corre-corre nas concessionárias, quais são as regras que eles usam para depreciação. Obviamente, essa regra é um pouco mais complicada do que essa que a gente viu aqui, que é uma estrutura bem simples. Existem outros fatores para a depreciação de um automóvel, por exemplo. Mas, se você conseguiu entender essa ideia aqui, não vai ser tão difícil assimilar outras que possam vir por aí. Ao contrário do que as pessoas geralmente dizem, os alunos em especial, eu nunca vou usar isso, eu não vou usar isso para comprar pão ali na esquina. Claro que não vai. Você vai trabalhar essas ideias, em geral, no ambiente acadêmico. Por outro lado, é importante lembrar que muitas vezes, na sua vida mesmo para ela quando você vai lá na esquina, mesmo para dar um troco, você usa funções.
Porque você sabe que quanto mais você compra, mais você tem que pagar. Além de outras situações em que você usou a função de primeiro grau sem saber. Por quê? Porque você não escreveu ali, você equacionou, mas não colocou essa ideia no papel, não usou x e y, outras quaisquer letras. Então, na verdade, você usa matemática sim, você usou essas ideias muito antes de ver essas ideias sendo organizadas numa sala de aula, numa determinada série, só que ninguém te contou isso. Nosso cérebro, Deus abençoe, felizmente, ele nos permite usar essas ideias e organizar essas ideias matematicamente antes que a gente tenha elas expressas lá num quadro, na escola, na série e tal. Então você usa matemática sim, você já usou essas ideias sim, você só não percebeu. Quer dizer, você usou, mas ninguém te contou. Aí quando te contam, pela maneira que a linguagem é dada, a linguagem matemática é cheia de símbolos, aí você começa a estranhar um pouco e acha que não vai ter utilidade nenhuma, quando na verdade, muitas vezes você está usando isso o tempo todo e sem perceber. No nosso próximo episódio, a gente vai trabalhar a função de segundo grau, que é uma função que muitas vezes aterroriza a galera aí do nono ano, mas que retorna muitas vezes, então a gente tem que dominar ela bem. Você provavelmente já domina aí a questão do delta e Bhaskara, etc. A gente vai trabalhar então a teoria que você já conhece e no próximo encontro a gente vai trabalhar algumas aplicações, assim como a gente fez aqui para a função polinomial do primeiro grau. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.